Fica limão. Então, respondendo a pergunta do último episódio. Respondendo a pergunta do último vídeo, nesse episódio eu vou contar a história do Eastern 401, o fantasma do pântano. Vamos começar pelo começo. No começo de dezembro de 72, uma das comissárias da Eastern, chamada Doris Elliott, estava trabalhando no voo como qualquer outro. Até que no momento que ela estava trabalhando na galley do avião, ela teve uma visão. E nessa premonição, a comissária viu um avião da empresa dela colidindo contra o pântano. Então, assustada com a visão que ela acabou de ter, a comissária saiu da galley e foi em direção aos seus amigos comissários. E nesse momento ocorreu o seguinte diálogo. Até que chegamos no dia da tragédia, 29 de dezembro de 1972. Momentos antes da decolagem, aconteceu no aeroporto a seguinte cena. Havia 3 voos da Eastern que iam fazer uma troca de tripulação entre as decolagens e os pousos. E lá estavam os voos 26, 477 e o 401. O voo 401 já estava em solo e a tripulação também já estava em solo, ou seja, ele já estava pronto para sair assim que desse o horário. O avião do voo 477 também já estava em solo, só que a tripulação dele ainda estava no voo 26, que estava atrasado para pouso. Aí, para evitar atrasos, o que fizeram? Eles pegaram a tripulação de comissários que iam no voo 401, que incluía a comissária que teve a premonição, e colocaram no voo 477, que já estava atrasado para sair. Aí, minutos depois, quando o 477 já tinha decolado, o voo 26 tinha chegado, assim a tripulação do voo 26 foi para o voo 401. Ou seja, a tripulação que ia originalmente para o voo 401 acabou indo para o voo 477 e acabou se livrando do acidente. E a tripulação do voo 26, que não tinha nada a ver com a história, acabou indo para o voo 401. Aí ok, depois dessa troca de tripulação, o voo 401 decolou. E tudo ocorre bem durante o decorrer do voo, até que no momento do pouso uma coisa dá errado. Na hora que os pilotos baixaram o trem de pouso, 3 luzes no painel do avião deveriam acender. Cada luz corresponderia a uma roda do avião, assim eles teriam certeza que o trem de pouso teria baixado. Só que das 3 luzes, só 2 acenderam. A luz do trem de pouso do nariz não acendeu. Aí isso pode significar 2 coisas. 1. O trem de pouso do nariz realmente não baixou. Ou 2. A lâmpada pode estar queimada. Aí os pilotos comunicaram esse problema para a torre e o controlador disse para eles ficarem fazendo voltas em torno do aeroporto a 2.000 pés, até que o problema fosse resolvido. Os pilotos colocaram o piloto automático para manter a aeronave a 2.000 pés. Aí já com o piloto automático acionado, os pilotos foram tentar solucionar o problema com a luz no painel do avião. Só que durante esse processo, o piloto acidentalmente acaba esbarrando no manche, o que já foi suficiente para destravar o piloto automático. E o avião começa a descer lentamente naquela noite escura. Nesse momento, o voo 401 estava sobrevoando uma área de pântanos, ou seja, não tinha nenhuma cidade no chão para os pilotos verem que o chão estava se aproximando. E o avião foi descendo cada vez mais e cada vez mais. Até que um dos pilotos olha para o painel do avião e vê que o altímetro não está mais marcando 2.000 pés, e sim 100 pés. E dos 163 passageiros, 101 morrem. Até aí nada de diferente, foi só mais um avião que infelizmente veio a cair. Só que no ano seguinte, em 73, o luto virou espanto. No momento do embarque de um voo, a comissária estava colocando os passageiros nas poltronas. Até que na primeira classe, a comissária vê uma pessoa vestindo um uniforme de piloto. A comissária checa a lista de passageiros e vê que não tem nada avisando que um tripulante iria viajar como passageiro. Então a comissária vai até esse tripulante e tenta perguntar quem é ele e o que ele está fazendo ali. Mas apesar da comissária perguntar várias vezes para ele, o piloto não responde ela e fica apenas parado ou sentado olhando para frente. A comissária começa a perder a paciência e começa a repetir as mesmas perguntas cada vez mais alto. Isso acaba chamando a atenção dos outros passageiros, até que a comissária decide chamar um dos pilotos para tentar resolver aquela situação. Então o piloto sai da cabine e vem até a área da primeira classe para tentar solucionar o problema. Ele olha para aquele passageiro silencioso e identifica ele como sendo o comandante do voo 401, que morreu no acidente.
Então, após essa revelação, o tripulante silencioso se levanta e, na frente dos passageiros, da comissária e do piloto do avião, ele simplesmente desaparece. Tempos antes de começar um voo, o copiloto da aeronave, que estava sozinho dentro do avião, desceu do avião e começou a andar em volta da aeronave para fazer o cheque externo do avião. Aí ok, ele acabou de fazer o cheque externo e voltou para dentro do avião indo em direção à cabine. E assim que chega na cabine ele percebe que tem uma pessoa sentada em uma das poltronas. Ele reconhece o tripulante, é o engenheiro de voo do voo 401, que também morreu no acidente. E após esse momento de impacto, o engenheiro de voo olhou para o copiloto do avião e disse: "Eu já fiz a checagem, não se preocupe." E também desaparece no ar. Mas um dia finalmente descobriram o motivo das aparições. A empresa notou que os fantasmas só apareciam em 3 aviões da companhia. E quando a empresa foi analisar, eles viram que esses 3 aviões receberam peças do voo 401 que ainda podiam ser aproveitadas. Ou seja, esses 3 aviões que receberam peças recicladas do voo 401 estavam sendo assombrados pelos tripulantes mortos. E assim que as peças foram tiradas, nunca mais os fantasmas apareceram. Então no meu blog eu vou fazer uma postagem onde eu vou colocar a história completa do voo 401, porque aqui eu acho que eu só falei 40% da história toda, um link para um documentário que fizeram sobre as causas da queda do avião e um filme de 78 que fizeram baseado nessa história. E obviamente mais fotos do acidente e da tripulação. E pelo menos a história completa eu recomendo que você leia, porque realmente vale a pena gastar uns minutos para conhecer essa história que envolve aparições, vozes, fantasmas e um estranho telefonema que levou um tripulante a fazer aquele que seria o seu último voo. Se você gostou do vídeo, clique em inscrever-se logo acima do vídeo e clique em positivo, porque assim você vai ajudar a divulgar o vídeo e o melhor, sem gastar nada. E se você quiser aparecer na abertura dos episódios, leia as instruções que estão na descrição do vídeo. E vote na enquete que está na página inicial do blog para escolher o tema dos próximos episódios. Oscar, autorizado ponto 14, vento 1, 10 graus.